Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, estou aqui de volta para dar continuidade a essa série de vídeos de aplicação das súmulas do TST, só que agora as súmulas serão com base no processo do trabalho. Como é que nós aplicamos as súmulas ligadas ao processo do trabalho no dia a dia da advocacia trabalhista. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço para que vocês acionem o sino de notificações para que vocês continuem recebendo esses vídeos. Peço também que vocês dêem um like nesses vídeos e compartilhem esse vídeo para que outras pessoas também conheçam sobre processo do trabalho e a prática trabalhista. Hoje, pessoal, eu quero começar com você, quero conversar sobre a súmula 16 do TST. Eu acho essa parte muito importante. Primeiro, nós conversamos sobre direito do trabalho, mas de nada adianta nós conhecermos direito do trabalho se nós não conhecermos as regras do jogo. E as regras do jogo estão no processo do trabalho e no processo civil. É essa a verdade. Você tem que conhecer processo civil, minha amiga, meu amigo. Você precisa conhecer processo civil, você tem que estudar o CPC, porque quando na CLT for omissa, você vai para a regra geral, e a regra geral é lá do CPC. E além do CPC, é óbvio que você tem que conhecer a CLT, é óbvio que você tem que conhecer processo do trabalho. Você é advogada, você é advogado trabalhista, então você tem que conhecer o processo do trabalho, porque é lá que muitas vezes você vai ganhar um processo e vai salvar o seu direito, o direito do seu cliente, como eu vou falar aqui e contar algumas histórias para vocês. Gente, olha só, a súmula do TST número 16, o que ela fala? Ela fala de notificação postal e a presunção de recebimento. O que isso quer dizer, pessoal? Essa súmula já é uma súmula antiga. Quando essa súmula ela foi editada, não existia o processo eletrônico. Ainda era aquela era dos processos físicos. Ainda tem um pouquinho de processo físico, mas a verdade é que a maioria dos processos atualmente eles são eletrônicos. Então, ocorrem as intimações, muitas vezes as citações até pelo Diário da Justiça Eletrônica, e também isso que eu estou falando para vocês também serve para intimação eletrônica. Você só transfere esse conhecimento e essa informação para os dias atuais, mas ainda assim, vez ou outra, você se depara com situações que não são eletrônicas, situações do dia a dia, físicas, de entrega de correspondência, entrega de notificação, e é isso que você precisa entender. O TST, na súmula 16, sumulou o seguinte, que as notificações entregues à parte, elas gozam de uma presunção iuris tantum, na realidade, e que entende-se e se presume que essa notificação foi entregue para a parte em até 48 horas. O que isso quer dizer na prática e como é que nós aplicamos isso na prática? Primeiro você precisa entender o seguinte: a notificação do correio ela vai para a casa da parte. Nesse caso, por exemplo, eu posso contar a história de uma notificação que chegou aqui no meu escritório de uma empresa. O dono da empresa chegou aqui no meu escritório falando: doutor, esse funcionário ele foi demitido, aconteceu isso, e ele entrou com a ação. Olha só,
recebemos essa notificação, só que eu acho, doutor, que essa notificação está atrasada. Ou então a empresa não entregou, o funcionário não entregou essa notificação. Para falar a verdade, eu até percebi, é uma das primeiras coisas que nós advogados temos que fazer. Quando nós recebemos uma notificação do gerente da empresa, do dono da empresa, do funcionário da empresa, até mesmo para você se proteger, você como advogado, você tem que ter um estilo de proteção minimamente aguçado, o básico e o mínimo que você tem que se proteger. E muitas vezes, eu já lhe aviso logo, muitas vezes o seu cliente vai chegar para você fora do prazo. E se você não prestar atenção, você vai receber essa intimação ou essa citação fora do prazo. Depois a empresa vai sofrer uma revelia porque já está fora do prazo, mas como você não falou, você não levantou essa questão para ele, muitas vezes ele vai botar a culpa em você. Então tome cuidado. Nesse caso foi isso que aconteceu. Eu até lembrei aqui agora, eu olhei, percebi a data, não tinha certeza se estava fora do prazo, perguntei ele sobre isso. O dono da empresa falou: doutor, vou ser sincero, eu não me lembro se a data que o pessoal me entregou. Eu posso verificar isso com o senhor. Eu já percebi ali, comecei a consultar, eu estava com o dono da empresa aqui na mesa, comecei a consultar, percebi, já alertei, olha só, fulano, provavelmente essa pessoa recebeu essa notificação e deixou na gaveta, passou o prazo, eu posso até fazer a defesa, só que existe grandes possibilidades de você ser revel. Mesmo que você seja revel, posso combater isso. Não é o melhor dos mundos. Provavelmente você, como revel, você será condenado. É assim que acontece e você tem que avisar para ele, ó, se você for revel, você será condenado. E você será condenado porque esse empregado não te entregou a notificação. O que eu fiz? Eu já tirei o meu ali de qualquer situação. Eu já informei para ele que ele já chegou para mim atrasado e qualquer problema que ocorresse não seria culpa minha. Independentemente disso, eu iria fazer a minha parte, como fiz a minha parte, e até salvei esse cliente de uma revelia. E é isso que você, advogada, você tem que fazer. Você tem que entregar mais do que você oferece. Você tem que fazer ali, entregar o over delivery. Você tem que entregar muito mais. E o que foi feito? Recebi essa informação, recebi essa intimação, falei para ele verificar exatamente a data de recebimento. Infelizmente, na hora ali, depois percebemos que tinha passado o prazo, só que aí é que entra o advogado. Essa é a diferença do advogado do advogado de verdade. O que eu fiz aí, pessoal? Eu percebendo que a data não favorecia o meu cliente, eu tentei buscar nos atos do Tribunal Regional do Trabalho aqui do Rio de Janeiro, todos os atos de suspensão que ocorreram naquele período, para ver se pelo menos salvava. Era o que eu podia fazer. Essa é a verdade. Eu poderia fazer uma petição simples, poderia deixar passar, poderia fazer uma contestação, já sabendo que provavelmente essa contestação seria retirada dos autos, não produziria efeitos, mas eu fiz o trabalho que um grande advogado ele tem que fazer. Ele tem que, antes de perder o jogo, ele tem que saber se ele está no jogo. E eu procurei se tinha algum ato de suspensão dos prazos naquele período. E não é que tinha um prazo de suspensão naquele período, pessoal. Pois é, nem sempre você dá sorte, mas se você correr atrás, às vezes tem momentos na vida que você dá sorte. E foi isso que aconteceu. Tinha
prazo de suspensão exatamente naquele período. Já pensou se eu não tivesse procurado esses atos de suspensão no tribunal? Pois é, essa é a diferença de uma boa advogada, de um bom advogado. Procurei, encontrei, e o que eu fiz? Eu fiz uma petição, por quê? Ato contínuo, enquanto eu estava resolvendo essa questão, o advogado do autor estava percebendo isso e já estava fazendo 2 petições requerendo a minha revelia. Essa é a realidade. Eu estou fazendo minha parte e o advogado da outra parte está fazendo a parte dele. Ele já estava pedindo a revelia. O que eu fiz? Eu fiz uma petição informando do ato os dias que compreendiam o ato para informar que não haveria a revelia naquele caso. E eu poderia juntar a defesa. Além disso, ainda falei, olha, excelência, além de não ter a revelia, por quê? Porque esse prazo estava suspenso, ainda que haja revelia, com base no artigo 346 da CLT, do CPC, a parte recebe o processo no estado em que se encontra. Então, ainda que minha parte fosse revel, ainda que o réu reclamado fosse revel, eu poderia fazer provas. Naquele caso ali, se fosse revel, eu não poderia mais juntar a contestação, isso é verdade, mas poderia fazer provas. Já falei em vídeos passados aí para vocês que mesmo o revel eu consegui reverter e consegui ganhar processo. Então, sem medinho de revelia. Então, veja como é importante você saber a súmula 16. Primeiro você saber CPC, saber de qual é CLT. Esses são os 2 primeiros pontos, como eu já falei para você. Depois, saber a súmula do TST, a súmula 16, porque você já sabe que se você é o reclamado, você vai sofrer a presunção de recebimento em 48 horas. Ou seja, se está lá no processo que o correio te entregou em 15 de fevereiro, o aviso de recebimento, a notificação, ele entende que pelo menos 48 horas disso, até 17, você recebeu aquele documento. Então, vamos imaginar essa possibilidade que eu falei aqui de 15 de fevereiro. Se lá no processo eletrônico ou no processo físico tem uma certidão ou uma juntada, alguma informação que foi entregue a intimação ou entregue a citação ao reclamado em 15 de fevereiro, com base nas 48 horas, o seu prazo já vai começar a correr a partir dessas 48 horas, 15 de fevereiro, 17 de fevereiro já começa a correr o seu prazo. E o que acontece atualmente no processo do trabalho? Com base no artigo 335 do CPC, a maioria esmagadora dos juízes tem dado prazo de 15 dias para apresentar a contestação. Antes da pandemia, você deve saber, minha amiga e meu amigo, que a apresentação da contestação geralmente era na primeira audiência, na audiência inaugural ou na IJ. Você tinha até o prazo daquele dia da audiência para entregar, mas como teve essa confusão toda da pandemia, para que não se atrasasse os processos trabalhistas, a maioria dos juízes desde aquela época determinaram, com base no artigo 335, a juntada da contestação em 15 dias. Então veja como é importante você conhecer o prazo de 15 dias do CPC, e você precisa raciocinar juntamente com a súmula 16. Então, a partir do dia 17 de fevereiro ali, já vai começar o prazo de 15 dias para você juntar a sua contestação. Você precisa, às vezes, saber, porque às vezes a sorte está a seu favor. Então, você, desculpa, como advogado,
E você, como advogado, tem que estar atento quando que a empresa, quando que o condomínio, quando que o seu cliente recebeu essa notificação. Perceba que vai ter ali aquele prazo de 48 horas. Se tiver alguma coisa a seu favor, você irá usar a seu favor. Essa súmula, ela não serve só para que o advogado ou a advogada da reclamante peça a revelia para o juiz. Muitas vezes essa presunção e essa súmula 16 do TST vai favorecer você, advogada, ou advogado da empresa, advogado do reclamado. Então você precisa conhecer essa súmula, que irá com certeza te salvar muitas vezes. E olha só, você conhecendo súmula do TST, você conhecendo o CPC e você conhecendo o processo trabalhista na CLT, eu tenho certeza que metade da sua jornada, mais da metade do seu sucesso já está muito bem encaminhado. E foi por isso que eu quis começar essa parte das súmulas de processo do trabalho com essa súmula 16 do TST. Por quê? Vamos combinar? Se você já perde logo no início do processo, você já vai perder todo o processo. Então, antes de você perder, você já tem que começar ganhando aqui para você construir a sua vitória no seu processo. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço para que vocês dêem um like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.